Graça e paz, irmãos. Louvamos a Deus pela vida dos amados irmãos, daqueles que estarão presentes aqui conosco neste momento missionário que nós iremos fazer hoje. Vamos ter a participação do missionário Daniel, que já está aqui conosco, a sua esposa, a irmã Silvaneide, né? E estamos aguardando também a presença do missionário Eduardo Magrin, né, lá de Pauini. Daqui a pouco também ele estará aqui conosco, participando desse momento, na presença do Senhor, nesse momento onde nós iremos compartilhar aqui notícias sobre o campo missionário, né? E também a ida do presbítero Daniel a Pauini. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus pelas bênçãos dispensadas nas nossas vidas, enquanto estamos aqui aguardando o missionário Eduardo entrar juntamente aqui conosco. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela tua infinita misericórdia, o privilégio que temos em estar aqui, orando a ti, Senhor, compartilhando das grandes bênçãos que tem dispensado sobre nossas vidas. Abençoa cada um dos teus filhos que estarão conosco aqui nesse momento, Senhor, missionário, onde iremos, Senhor, colocar aqui os projetos envolvendo a tua obra, Senhor, de evangelização. Tudo isso nós queremos te pedir e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria ler com os irmãos Romanos, o capítulo 10, o versículo 14 e 15, como devocional desse nosso momento aqui na presença do Senhor. Romanos, o capítulo 10, versículos 14 e 15, que diz assim: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? A obra missionária, o trabalho que a igreja faz, a missão que a igreja faz de pregar a palavra de Deus em locais distantes, essa é a grande responsabilidade que nós temos, né, como igreja do Senhor, de estar levando a palavra de Deus, né? E essa responsabilidade, ela arde no nosso coração, né? É uma grande alegria poder fazer a vontade de Deus, levar o evangelho aos locais mais distantes possíveis, né? E a nossa igreja, a igreja congregacional aqui de Caetaizum, ela tem trabalhado nessa área, né? O coração nosso tem ardido por missões, né? E é por isso que nós sempre temos esse grande amor e essa responsabilidade, né, de estar fazendo missões. E hoje nós vamos tratar desse assunto aqui com o Eduardo Magrin, Eduardo que está lá em Pauini, né? E o presbítero Daniel e a irmã Silvaneide, que estão aqui, mas estão prestes a retornar ali aos povos ribeirinhos. E a gente vai estar com o amado pastor, daqui a pouco, ao vivo aqui, para participar conosco desse momento, né? Vou pedir a Silvaneide, tu consegue falar com ele, Silvaneide, pelo telefone, para ver se... diz a ele que a gente já está aqui ao vivo, aguardando... Ele já entrou? Já. Projeto Rio de Esperança. Isso. Projeto Rio de Esperança. Vamos ver se a gente localiza aqui. Projeto Rio de Esperança. Embaixo. Eu achei. Vamos ver se a gente pega o convite aqui para mandar para ele, né? Eita. Mande o convite aí, Eduardo, para a gente lhe aceitar e começarmos a live aqui juntamente com todos. A gente só está aqui aguardando para ver se consegue aqui o contato com o Eduardo Magrin. Projeto Rio de Esperanças. Pronto, eles vão ter um pouco de paciência que a gente está conseguindo aqui o contato com ele, né? Esse aí em cima? No barquinho. Agora. Dando ele entrar, daqui a pouco ele está aparecendo aqui para
juntamente conosco, participar desse momento especial, né? Olha aí, o homem de Deus. Pai do Senhor, me ouve bem? Amém. Estou ouvindo bem, tá tranquilo aí. Eu queria também aproveitar esse momento e pedir para os irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, né? Se você puder dar um retorno, se o som aí estiver legal, está chegando bem aí, se você está ouvindo bem, os irmãos façam algum sinal, confirmam aí, façam joinha, diga sim, amém. Nos dê um feedback aí para saber se a nossa voz está chegando beleza aí para os irmãos. Muito bom. Queridos, hoje nós temos o privilégio, né, de termos aqui o pastor Eduardo Magrin, Eduardo que está lá em Pauini. A gente vai fazer a apresentação dos que estão aqui comigo, né? E depois Eduardo ele vai se apresentar para todos, já que a nossa live hoje está envolvendo os irmãos aqui da nossa igreja congregacional aqui de Caetés. As nossas congregações, nós temos uma congregação em Igaraçu, lá em Caetés 2 também, mas também está participando conosco irmãos de Natal, de São Paulo, de outras regiões, né, compartilhando esse momento missionário aqui conosco, que com certeza será muito edificante, né? Eu vou pedir para a Neide se aproximar aqui, porque o espaço aqui é meio pequeno, mas acho que vai dar para vocês verem ela aqui. Ela fica aqui atrás de mim, Daniel, pronto, olha aí. Agora, tá vendo aí? Tá completa aí, tá, Magrinho? Tá sim, tá ótimo. Pronto, então, aqui é o presbítero Daniel, a irmã Silva Neide, né, são missionários nossos aqui, que estarão em breve retornando ao projeto Ribeirinho, lá em Pauini, né, trabalhar com os povos ribeirinhos ali no Amazonas, né, no projeto Rio de Esperança, né? Depois, se eu errar o nome, Magrinho pode corrigir aí, né? E Tá o Daniel, ele fez o curso CPMA lá em João Pessoa, não foi, Daniel? Ele participou lá do curso do CPMA lá em João Pessoa e passou também um período de experiência lá em Pauini, trabalhando com os povos ribeirinhos lá, né? Retornou e agora daqui a pouco estará voltando. Eu vou pedir para que o pastor Eduardo também possa fazer a sua apresentação, né? E falar da sua responsabilidade, alguma coisa sobre o projeto. Depois a gente continua aqui com as informações com os irmãos. Fique à vontade, pastor. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade de podermos falar um pouco mais sobre esse povo tão especial e, ao mesmo tempo, tão negligenciado. Eu sou Eduardo Magrinho, o sobrenome é piada pronta, né? Para alguém que tem sobrepeso, sobrenome Magrinho é fácil, né? Receber piada por causa disso. Mas eu e minha esposa, Donária, nós trabalhamos na região de Pauini, região do Rio Purus. Nós trabalhamos aqui já, vamos fazer 4 anos que estamos no Purus. A gente pode... Eita. Opa. Isso acontece ao vivo assim mesmo, viu? Vamos ver se não acontece de novo. Então, mas foi só o celular, né? Como é? Foi só o celular, né? Da primeira foi só o celular, da próxima vai o participante junto. Então, a gente trabalha há 4 anos na região, eu e Donária. Há uma estimativa de cerca de 10 mil comunidades ribeirinhas sem ações missionárias no que tem sido denominado janela amazônica. É um termo que se direciona a essa região. Então, cerca de 10 mil comunidades ribeirinhas sem ações missionárias na região amazônica. Dessas 10 mil comunidades ribeirinhas, o rio menos evangelizado de todos é o Rio Purus, em números e em proporção. Talvez algum riozinho bem pequeno, não muito expressivo, talvez tenha uma proporção maior de não evangelizados. Mas dos principais rios, esse é o menos evangelizado da janela amazônica. São mais de 1.000 comunidades ribeirinhas sem ações missionárias. Esse é o grande desafio. E somado a isso, em Pauini, a cidade onde nós servimos, onde tem uma base da MEAP, eu sou missionário do Dom, da Igreja Evangélica Congregacional em Pombal, e missionário da MEAP. Então, mostrando tanto que parceria no reino é importante, né? A gente vai mais longe quando a gente vai juntos, né?
quando vamos juntos. Então, assim, um adicional, uma problemática a mais aqui na região é que no Brasil tem mais de 5 mil. No Brasil tem mais de 5.500 cidades. Dessas mais de 5.500 cidades, só tem 30 cidades com IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, abaixo de 0,500. Pauini é uma delas. Então, a gente está falando de que Pauini está entre as 30 cidades mais pobres do país, com um índice de desenvolvimento humano comparado e até inferior a muitos países pobres da África. Então, a gente tem um desafio missionário imenso, com mais de 1.000 comunidades ribeirinhas sem ações missionárias, só no Rio que a gente está, somado a um desafio socioeconômico assim, impressionante. Daniel e Neide estiveram aqui conosco durante um tempo, e só quero dar um parênteses aqui, que Daniel e Neide, de fato, deixaram amigos e saudades aqui. Fizeram um trabalho muito bonito. Deixaram um ótimo testemunho. As pessoas amam Daniel e Neide pelo que fizeram. As pessoas conseguiram perceber Cristo na vida deles. Só estão voltando por causa disso, não voltavam. Não é brincadeira. Coisa boa, brincando, coisa mas boa. É sério. Estou brincando, mas é sério. Estão voltando por causa disso. Então, assim, eu estou só dando um pano de fundo para dizer qual é o cenário de atividade aqui na região amazônica e o que espera esses dois. Fora isso, a gente está falando de uma logística extremamente complicada. Tudo é muito caro. Por exemplo, se você vai fazer um trabalho no urbano, se você vai fazer uma evangelização em uma congregação, em um bairro mais afastado, você bota aí 5 litros de gasolina, tá tranquilo. Aqui, para você fazer uma evangelização, uma visita em uma comunidade um pouco mais distante, você está falando de 70 litros de gasolina, 60 litros de diesel. Meu Deus! Por baixo, falando por baixo. Então, assim, eu quero, mais uma vez, enfatizar o papel de um bom grupo missionário te dando esse aporte. E a MEAP faz isso. A MEAP faz isso como... Eu não sei se tem uma missão no Brasil que faça isso tão bem quanto a MEAP. Para a glória de Deus, a MEAP tem dado todo esse respaldo. E eu tenho muito a agradecer à minha igreja local, ao Dom, que tem segurado as cordas e tem dado essa oportunidade. Resumindo, é esse o pano de fundo do trabalho aqui. A gente pode conversar outras coisas, esmiuçar outras coisas por aí. Tranquilo. Então, o desafio aí é enorme, né, Eduardo? Pelo que você colocou aí, o desafio é muito grande, né? São várias pessoas, vários povos, né, precisando de Cristo, e a dificuldade para chegar nesses locais, ela é grande demais, né? Exato. Eu me lembro que Daniel, quando ele foi aí, passou praticamente quase um ano, né? E o desejo dele, ele sempre dizia, pastor, venha cá, nos ajude, venha fazer uma visita, tal, né? Eu louvo a Deus pela disponibilidade dele, né? Mas você me conheceu lá no concílio, e você sabe que eu tenho uma dificuldade de questão de locomoção, né? E eu ficava muito preocupado. Eu digo, meu Deus, como é que vai ser para chegar lá, né? Porque a notícia que chegava aqui aos meus ouvidos é que tem comunidade que, às vezes, você tem que subir um morro, né? Uma serra para chegar lá em cima, porque o barco fica, na época que o rio tá seco, né? O barco fica lá embaixo e você tem que se deslocar até lá em cima, não é isso, né? Exato. A gente está falando são os famosos barrancos, né, Daniel, Neide? Barranco deixa a gente bem malhado. Né, Daniel? Oi, eu não ouvi você falando, Daniel. Fala mais, próximo. Os barrancos deixam a gente bem malhado, né? É verdade. Molhado de suor, tanto andar a pé. Aí vai ficar ruim para mim, como eu estou com sobrepeso, o pessoal vai falar, não está subindo muito barranco não, tá? Tem que evangelizar mais, né? Mas é porque eu reponho bem. Eu subo barranco, mas reponho bem. Não, mas assim, tem barranco que eu evangelizo muito ou que eu reponho bem? Os dois. Maldade. Então, assim, eu nunca medi, mas eu acredito que a gente está falando aí de barrancos de até 15 metros, Daniel. Às vezes tem. Na época Tem até mais. Meu Deus. Né? É quando o rio está bem seco, talvez demais mesmo. Então, assim, tem esses desafios, e o que é realidade no urbano, o que é realidade em todos os locais, aqui fica mais acentuado, porque realmente são muitas comunidades e tem poucos obreiros. Falando sobre esse desafio, pastor,
Tem comunidades que a gente já visitou fazendo pesquisa ou alguma ação pontual, que não são comunidades que nós trabalhamos. No momento, a gente planta a igreja em 3 comunidades, 2 comunidades ribeirinhas e uma aldeia indígena, Purinã, da etnia Purinã. E a partir dessas 3, nós alcançamos um total de 9 comunidades. Okay? Porque nessas outras não está sendo plantada igreja, as pessoas vêm até os cultos nessas comunidades. Mas tem comunidades que a gente já passou, tem uma ação pontual, e como não tem mais trabalhadores na região, às vezes a gente passa de barco, Neide, Daniel percebeu isso, às vezes a gente passa de barco e não para, vem as crianças tudo para a beira do barranco de cortar o coração, porque a gente não vai parar. Então eles pedem, tem muitas comunidades que eles pedem, vir para cá para pregar e a gente não tem condição porque não tem recurso humano para isso. De fato, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que cabe a nós é rogar o Senhor da seara, né? Ô pastor, eu queria que o senhor falasse assim, para mostrar aos amados irmãos, qual é a importância assim, desse retorno do Daniel de novo a Pauini, né? Vai facilitar por quê? Porque ele já conhece a região, ele já teve contato aí com o pessoal, com as tribos, com os povos, né? Eu não sei, porque a cultura daí ela é um pouco diferente da nossa aqui, né? E geralmente quando o missionário chega logo de início assim, ele tem aquele choque cultural, né? A questão de alimentação, às vezes questão de comportamento, né? Aqui você age de uma maneira, quando chega aí age de outra, né? E como é que foi essa adaptação do Daniel aí, o período que ele passou aí, como é que ele foi recebido pelas comunidades, e o senhor acha que realmente ele retornando agora, essa contribuição, ela vai ser importante, ela vai ser boa aí? Sim, vou fazer 2 observações. Primeiro com relação à adaptação e depois falando de uma forma mais ampla da importância do Daniel aqui. Em primeiro lugar, a adaptação de Daniel, talvez eles possam falar até melhor do que eu sobre isso, mas eu achei que foi muito tranquila. Eu achei que foi muito tranquila mesmo. Não foi... com poucos dias, eles já estavam com um relacionamento profundo com as pessoas, alimentação. Alguns pratos no começo foi meio exótico, né, Neide? Alguns pratos no começo foi um pouco diferente. Ela tá ouvindo não, né? Ela não tá ouvindo não, né? Ah, não. Ela tá não. Mas a princípio porque ela tá assistindo no celular dela, aí dá um delay. Ela escuta um pouquinho atrasado, sabe? Ela vai escutar, mas é um pouco atrasado, né? Eu não sei se você concorda, mas parece que Neide, ela já voltou com a fisionomia do índio, né? Como é? Eu acho que Neide já voltou com a fisionomia de uma índia, não vou não? Você não concorda com isso, não? Diz que, por exemplo, um cônjuge, quando passa uma vida toda, né, se relacionando, às vezes o pessoal brinca que até a característica física começa a ficar mais próxima, né? O relacionamento foi tão intenso que talvez tenha modificado algo da fisionomia, né? Não, mas assim, eles se adaptaram muito rápido, e falando especificamente sobre o quão importante é o retorno deles, a gente está falando hoje a gente discipula mais de 50 pessoas. Isso é uma demanda enorme, pensando num contexto tão adverso quanto é o da região. Então, repito, discipular um grupo de pessoas que tem a leitura muito fácil. Você pega um livro bom, no urbano, é claro que nada substitui o lado a lado, é o lado a lado, o discipulado é o lado a lado. Mas tem alguns conceitos, algumas doutrinas principais da fé cristã, que você pega um bom livro, você coloca na mão de uma pessoa que tem leitura, e ele vai assimilar. Claro que caráter é caminhando, mas tem muitas coisas de princípios que você passa fácil. Entre a maioria desses grupos, a leitura não é a forma de se transmitir. São culturas orais, você tem que transmitir a partir de contação de história, você ensina princípios bíblicos a partir de narrativa, então você precisa caminhar. Então, você está falando, como eu mencionei, fora as necessidades de evangelização, a gente está falando de um grupo para ser discipulado muito grande. Então, tem hora que a gente fica sufocado. Ainda bem que tem Joel e Valdete estão conosco aqui, estão passando um ano também. Jaime e Silane é um casal de obreiro nativo que ajuda muito, mas por vezes, a gente deixa algumas famílias, ou naquela semana não tem discipulado, ou o discipulado foi muito rápido. Então, discipulado, evangelização, e eu nem vou falar
nos talentos de Neide, na parte de eventos, trabalho com criança, dia das mães, e muito menos vou falar dos dotes de Daniel, que na parte de construção, depois vocês podem procurar aí no próprio Instagram do Rio de Esperança ou em outros locais, o Daniel encabeçou, foi o Daniel que encabeçou um projeto assim, projeto grandioso, que a gente levantou o recurso, mas ele que encabeçou colocar um sistema de abastecimento na comunidade de Vila Dedé. E ele foi sozinho assim, encabeçou sozinho o projeto, e o resultado são 30 e tantas famílias com água potável em suas casas. Então, assim, a importância de Daniel Vira é enorme. Mas só vem... Foi lá em Vila Dedé, foi em Vila Dedé, não foi? Exato. Foi lá em Vila Dedé, foi? Vila Dedé, né? Vila Dedé. Sistema de abastecimento d'água, né? Exato. Resumindo, nós tínhamos nós temos um barco farmácia, que era o nosso barco moradia, e a gente colocou uma farmácia, a gente ganhou um prêmio no Vocário, para a glória de Deus, ganhamos 25 mil reais para equipar esse barco, para colocar uma farmácia. Amém. Com um sistema... E aí a gente começou a perceber que a maioria das medicações que nós distribuímos no interior... eu sou farmacêutico, não estou distribuindo assim solto, não. A maioria dos medicamentos que a gente distribuía no interior, ele estava relacionado ou a parasitoses ou problemas estomacais. Resumindo, problema de água. A gente falou, um projeto aí para a gente colocar água potável. E Deus abençoou. E a Bíblia fala o que vier a sua mão a fazer, você tem que fazer conforme a sua força, não é isso? A gente fez um projeto simples em uma comunidade. O que aconteceu? Deus abençoou, a gente fez com dedicação, e hoje a gente tem uma parceria com a Asas de Socorro para colocar água potável em 30 comunidades do Purus. Deus é gracioso, né? Amém. Vou pedir para Daniel Magri falar um pouco da experiência dele lá, o que foi que, né, ele pessoalmente falar, o que foi que ele passou lá, algum sofrimento, e o que é que ele viu ali naquela comunidade ribeirinha, né? E ele contar, né, porque ele retornou, mas eu confesso a você que ele veio fisicamente, mas o coração dele ficou lá, né? Deus ele seja chegou louvado. Aqui, não se adaptou mais não, né? O coração dele ficou lá, né? E agora surgiu essa oportunidade dele retornar, né? E dar essa grande ajuda aí à MEAP, ao projeto Rio de Esperança, né? E a gente fica muito feliz com o apoio que vocês estão dando, o esforço que você está fazendo para levar ele, né? A gente quer aproveitar nesse momento aqui e falar para os irmãos e aqueles que estão nos ouvindo e da importância da gente que fica aqui segurando as cordas, né? Orando, contribuindo, ajudando a pessoa que está indo, né? Eu fico muito feliz, né? Eu digo sempre, olha, eu não posso ir fisicamente, muitas vezes não posso estar lá, mas a contribuição que for possível eu dar, eu vou procurar fazê-lo, né? Seja com o meu conhecimento, eu já trabalhei um pouco no governo do estado nessa área de orçamento de construção civil, então se eu puder colaborar com isso, eu vou estar colaborando, né? Mas também eu fico feliz quando uma pessoa feita Daniel, né, que faz parte aqui da nossa igreja, e ele tem esse coração missionário voltado para a obra de missões, né? Ele disse, não, pastor, eu quero ir, eu vou utilizar o meu físico, eu vou utilizar o meu conhecimento para estar ali evangelizando. Isso produz uma grande alegria, né? Saber que almas estão se convertendo ali, fruto do trabalho deste homem, né? E fruto também da oração da igreja que está contribuindo. Eu sou muito feliz com o nosso departamento de missões, a nossa irmã Laudicea, que faz parte desse departamento, ela que dirige o departamento de missões, e a gente tem procurado abraçar essa obra missionária, né? E não deixar que isso caia, né? Não deixar que isso... mas a gente procurar segurar as cordas, mesmo nesse momento tão difícil qual nós estamos vivendo, né? Mas eu vou pedir para Daniel falar alguma coisa a respeito da experiência dele, desse um ano que ele passou lá, né? Trabalhando na Vila Dedé, implantando esse sistema de abastecimento d'água. Eu vi alguns vídeos, né? Madeira que foram buscar lá dentro da mata, né? E ter que aparar, cortar, e madeiras pesadas, né? Para carregar ali, precisou de uma logística, de todo um processo, né? Toda uma coisa. Daniel, quem pode falar mais a respeito disso? Vamos ouvir aí. Foram 12 pessoas carregando a madeira, né? Questão de segurança, né? Por menos pessoas poderia sim, mas a nossa prioridade era a segurança de cada um deles para não ocorrer nenhum acidente.
a obra ser concluída de uma forma, como foi concluída, de uma forma muito especial, muito linda. Então, em primeiro lugar, eu saúdo a todos, né, com a paz do Senhor, meu pastor aí, Eduardo, e fico mais feliz ainda por isso. Então, fazer parte dessa missão é algo sobrenatural para mim, é algo muito especial. Eu lembro que em 2017, quando houve o projeto com o Dom para fazer aquela visita de 15 dias aí ao funcionário do Ribeirinhos, eu, através de uma revista do Dom, eu estava lendo lá o projeto, né? Foi ali então que surgiu a oportunidade de a gente chegar até Pauini. E não foi fácil, porque da primeira vez só fui eu, né? Minha esposa não pôde ir, questão financeira também. E interessante que o pastor lá o pastor Marconi, né? Ele fez uma pergunta para mim muito, muito tranquila, quando ele diz, por quê? Qual o motivo de você estar aqui hoje? Como foi que conseguiu chegar até aqui? Aí eu expliquei para ele, né, que não estava trabalhando, até porque ele falou, e disse a ele que primeiramente é Deus, que me surpreende, quem nos dá aquilo que a gente realmente precisa para executar a missão dele. Ele disse, quando a gente tirou a passagem, a gente parcelou tudo direitinho, pagamos a inscrição, mas tinha despesa extra, uma despesa particular, né? Ele disse, o que é que você fez? Eu disse, eu vendi o único bem que eu tinha, que era um Fusquinha, que eu gostava demais, e investi na missão e a gente foi. Ó, só dar um parênteses aqui. Ninguém tem ideia do tanto que isso é importante para Daniel, porque Daniel ama Fusca, tá? Não foi uma coisa comum que ele fez, não. Mas tem que renunciar, né? Então, isso aconteceu e pela graça de Deus eu fui para ir para Pauini e a gente retornou. E quando a gente chegou aqui, que passamos, né, os relatórios para a Neide, para minha esposa, no caso, para minha família, e foi aí que surgiu a oportunidade, o espaço que Deus abriu em seu coração de ela mesma chegar para mim e dizer que se tivesse outra oportunidade, dessa vez ela não ia ficar, ia fazer o possível para ir. Foi quando surgiu o CPMA, né? O Eduardo já com o presbítero Jário, o diretor do Dom, foi quando fez essa programação desse projeto do CPMA, e foi aí quando eu disse a ela, olha, aquilo que você pediu a Deus está acontecendo, então vamos fazer esse curso, e realmente, se for da vontade de Deus, a gente vai voltar e estagiar 1 ano lá no Amazonas, e isso aconteceu, né, e a gente foi, graças a Deus. Quando o Eduardo falou, né, e o pastor perguntou sobre a minha adaptação aí, foi um pouco difícil, porque realmente é um povo totalmente diferente. Eu não sei se o povo aí é diferente ou se eu sou diferente. Eu não descobri isso ainda, Eduardo. As duas questão coisas. Os dois, né? Por causa do meu temperamento também, né? A questão de eu fazer tudo apressado, ou quase tudo, um pouco apressado. E eu sofri um pouco com isso, dei muito trabalho para você. E para a Donária. Danado. Daniel, só dar um parênteses. É mais fácil você ter que segurar alguém, do que você tentar estimular quem está parado. É mais fácil você tentar segurar. Eu não entendi. Dá para você repetir, por favor? É mais fácil você segurar aquele que é uma máquina para trabalhar, do que você tentar estimular aquele que não quer trabalhar. Então eu prefiro com o seu perfil, que eu tenho que segurar às vezes. Não, isso é verdade, né? Mas devido ao clima, a temperatura aí, a gente tem que realmente... Deixa eu só ir para um local mais... Aqui está muito escuro. Deixa eu ir para um local mais claro, só um momento. Tá bom. Sai das trevas, rapaz. E vem para a luz. Sai das trevas, vem para a luz, você está muito no escuro. Irmãos, a gente está nessa live aqui com o Eduardo Magrin e o presbítero Daniel, né? E se os amados irmãos quiserem fazer alguma pergunta também, fique à vontade, você pode fazer aí, né? E a gente vai fazer o possível para tentar responder aí, se vocês quiserem depois intervir, não tem problema não, né? Mas vamos continuar ouvindo aqui o Daniel. Então,
sobre a nossa adaptação, como eu estava falando, graças a Deus, em tudo o Senhor nos deu graça e a gente conseguiu, né, nos adaptar muito rápido, tanto eu como a Neide, e ficamos aí, né, quase que um ano, mas durante esse período, Eduardo tocou num assunto muito importante e eu vivi isso quando ele falou sobre a farmácia que tinha no barquinho e tal. Quando foi em janeiro de 2018, aproximadamente foi dezembro, eu não lembro qual foi o mês que o nosso barquinho afundou. Eu não sei se foi em novembro ou foi dezembro. Mas a gente perdeu os medicamentos que tinha tudo. Eita, que experiência. Né? E acho que um prejuízo de quase 7 mil, se não me engano. Prejuízo de quanto? Uns 7 mil reais, pelo menos. Talvez um pouco mais. Meu Deus. Isso só do barco, né? Foi só Não, do barco. todo, contando medicação e equipamentos. Ah, tá. Então, a gente conseguiu, né, resgatar o barco, graças a Deus, e tivemos aí esse prejuízo de quase 7 mil reais. E o interessante é que depois que a gente começou a andar no barquinho mais uma vez, no mês de março, fevereiro, a gente desceu lá para a Vila Dedé, e eu passei pela comunidade de praia de Humaitá. Foi quando a esposa, a cunhada do... eu não lembro o nome dele agora. O nome dela? Do Carlito? Do Caboclo. Do Caboclo. Sim. Não lembro o nome dela. É uma moreninha lá. Eu estava até tentando guiar o barco, né? Que eu não sou piloto de barco. Mas... e foi aí então que ela deu com a mão na beira do rio. E quando você falou da experiência que as crianças fazem, a gente tem com as crianças, passa um barco, eles correm para a beira do rio, e isso dói muito no nosso coração, porque a equipe é pequena e não dá para a gente atender todo mundo. Para a gente chegar em Vila Dedé, a gente passa por muitas comunidades e não podemos parar em todas, porque a gente sabe que todas as vezes que a gente evangeliza numa comunidade, Deus, Ele salva. Né? E realmente os trabalhadores são poucos, são muito resumidos, para atender a demanda de muitas pessoas. A gente não tem como, né? Uma pessoa começa a servir a Cristo e a gente abandona ela. Verdade. Não, a gente tem que discipular, tem que ensinar o verdadeiro caminho que é Cristo. Então aquela mulher, ela deu com a mão e a gente conseguiu retornar com o barco. Talvez você nem sabia disso, que eu estou dizendo agora. E a gente parou lá, o rio estava muito cheio, a gente parou mesmo, amarrou o barco na casa dela. E foi então que ela pediu remédio e a gente não tinha. A gente tem um irmão aqui fazendo uma pergunta, Eduardo, o André, e ele está perguntando, entre o aspecto cultural e o relacional, que é o convívio, né? Qual é o mais desafiador para o missionário aí, na região? Então, só tem que destacar que o André não está fazendo uma pergunta de mero curioso, não. É porque provavelmente o André virá para cá. Se assim Deus permitir, ele vai vir para plantar uma... a gente tem orado por isso, tem conversado sobre isso. O projeto é que André venha para cá para plantar a igreja na cidade de Pauini, para ser uma referência nas comunidades. Então a gente tem orado muito por André e Pauline. Coloque André e Pauline em suas orações. Mas, pois bem, vamos lá. André, é o seguinte, eu acredito que sempre os maiores desafios são relacionais. Por quê? Porque o desafio cultural, ele é mais fácil você fazer o dever de casa. O dever de casa, ele pode ser mais acadêmico, mais pragmático, tentar analisar, parar, refletir. E o relacional tem a ver com o nosso caráter. São pessoas imperfeitas, vamos pensar em dois crentes, né? São dois santos pecadores se relacionando. Então, o relacional, ele é sempre mais desafiador. E se a gente for pensar no contexto do missionário que vem de fora, soma-se as pressões que tem de saudade de casa, numa cultura diferente. Então, a cultura diferente, ela intensifica os desafios relacionais. Então, assim, é claro que um acaba, como que eu posso falar, um acaba se relacionando com o outro, tanto relacional
quanto o cultural, mas eu acredito que o relacional sempre é mais desafiador, porque tem a ver com caráter, né? É mais desafiador, né? Uhum. Exato. Você Coisa. se acostumar com toda essa... com certeza. Com certeza. Ser humano... O Eduardo, e a gente que está do lado de cá, né, participando desse projeto, né, tem várias maneiras que a gente pode contribuir com essa obra, né? Sim. Pode ser de uma maneira coletiva, através da igreja, né? Mas pode também ser individual, não é isso? Então, eu estava conversando com algumas pessoas que, assim, eu fiquei muito feliz com o que Deus tem feito. Daniel tem lutado aí para levantar sustento para poder estar aqui servindo ao Senhor. E a gente fez um desafio, iniciou um desafio, acho que há 3 dias, né, Daniel? 2 dias? 3 dias. Há 3 dias a gente levantou um desafio para as pessoas que tinham o desejo de abençoar Daniel nesse trabalho aqui, que eles pudessem abençoar Daniel mensalmente, com compromisso por 1 ano, a partir de R$10 por mês. E a gente tem nós estamos muito felizes pela resposta. É claro que ainda a gente tem desafios ainda a vencer, Daniel ainda precisa de um valor ainda, mas a resposta tem sido ótima. Então, se você, de alguma forma, quer abençoar Daniel nesse processo, tem essa possibilidade e a gente pode mandar para você, tal, se você deseja abençoar Daniel. Certo. E a previsão para a ida dele seria o quê? Agora no final do mês que vem, agora em maio, é? A gente está olhando direitinho, porque, assim, é claro que está tudo complicado por causa da pandemia, porém, parece que tem uma porta de entrada para ele chegar aqui no Amazonas. A gente viu que essas empresas que alugam carros, essas grandes empresas, parece que a taxa para você pegar um carro no capital e entregar em outra, a pandemia ela foi retirada. Então, se chegar mês de maio, se os voos não tiverem essa possibilidade até Porto Velho, provavelmente, e a partir de Porto Velho... Está cortando só. Está cortando muito a ligação. A tua internet aí acho que está um pouco... E não deu para entender direito. O áudio tá cortando o áudio, sabe? Eita, tá ruim? Será? Voltou ou não? Agora melhorou um pouquinho. Está melhorando. Se o áudio estiver ruim, vocês podem tocar um pouco daí, se o áudio estiver ruim. Estão dizendo aqui que o áudio teu é que está cortando. O áudio de Eduardo tá dando uma cortada. E agora, me ouvem bem? O áudio e a imagem. Ainda está ruim? Vamos ter um pouquinho de paciência, que não é muito bom mesmo. A gente tem que ter um pouquinho de paciência porque o local é longe, né? E a internet às vezes não facilita, né? Ainda está ruim? Mas a gente vai tentando aqui. Tá dando umas paradinhas de vez em quando aqui, mas Está dando para ouvir. Mas está dando para ouvir aqui. A gente está conseguindo algumas coisas, a gente está conseguindo entender aqui. Mas a ideia de Daniel vir final de maio, início de junho. E pronto, final de maio, início de junho, né? E essa questão da pandemia aí, ela tem aparecido muitos casos aí, Eduardo? Ainda não apareceu. Na verdade, temos uma vantagem de estarmos isolados, não temos acesso por rodovia à nossa cidade. Porém, aqui uma situação precária. Por rodovia, né? Exato. Se acontecer algum caso, a situação pode ficar bem complicada. Sobretudo porque a gente está falando de comunidades indígenas e comunidades ribeirinhas. Os ribeirinhos são uma miscigenação entre indígenas e, sobretudo, nordestinos, sertanejos, que vieram para cá na época da borracha. Então, por terem sangue indígena, os indígenas têm um sistema imune mais precário para lidar com a pandemia.
eles têm uma vulnerabilidade maior com relação aos efeitos do vírus sobre eles. Então, a gente tem que estar muito preocupado caso chegue. Não chegou, mas há uma preocupação de qual seria o resultado da chegada desse vírus entre indígenas e ribeirinhos na região. Temos orado muito por isso. Certo. Então, aí você está tentando conseguir ou ele de avião, ou então nessa questão de locação de carro que você falou, não foi? Eu tenho preferência, não queria de forma alguma que Daniel e Neide entrassem num avião nesse período. Se eles viessem de carro, seria melhor, seria bem mais tranquilo. De carro seria o quê? 4 dias para ele chegar aí, é? Vai depender do pé dele. Eu pedi para o pé dele vir maneiro, sem pressa. Então, acho que uns 4 dias. Vou de Fusca. Meu Deus! Eu ouvi dizer que ele pilotou barco aí no Rio, Rio Purus, foi? No Purus, não foi? Tá virando comandante. Mas e a velocidade era controlada? Como é que era o esquema aí? Então, o barco é muito lento, né? O barco, no máximo, ele anda 21 km por hora, 22 km por hora, o nosso barco. E geralmente, quando a gente está subindo o rio, a gente anda 7 km por hora. Mas é justamente aí que mora o perigo. Porque quando você está num automóvel, em alguma coisa que anda a 100 km por hora, 80 km por hora, a sua tensão é muito grande, porque está o tempo todo mudando de cenário. O barco, ele te dá uma falsa impressão de que está sossegado. E aí, quando você relaxa, é aí que acontece o acidente. E a rodovia, você vê tudo, né? O vento não tem... tronco, né? Exato. Então, porque assim, na rodovia, o vento não tem influência tão forte, o próprio tempo, chuva, você consegue enxergar tudo, é só o asfalto. Agora, rio não, são muitas variáveis. Muitas vezes. Vou contar um pecado de Daniel, não sei se eu posso entregar. Posso sim, não tem ninguém assistindo, né? Só o mundo inteiro aí, da internet, é aquela coisa que falha depois, né? Mas o piloto Daniel, piloto sim. Tá, o piloto Daniel estava sendo treinado pelo comandante aqui, e essas coisas que acontecem, né? Um lapsozinho, foi graça de Deus. Daniel passou em cima de uma pedreira, mas passou. Quando eu falo por cima, não é por cima da água, não. A parte da madeira do barco encostou nessa pedreira, a gente passou por cima. Foi o livramento de Deus. Rapaz! Não tinha perdido todo mundo. Misericórdia! Na hora que bateu, todo mundo assustou, assim, a gente viu, esperou, olhou, não aconteceu nada, não. Olhou para ver se ele estava querendo chegar no céu mais rápido, foi? E queria levar a gente com ele, todo mundo com ele junto. Nesse rio aí tem o quê? Piranha, jacaré, essas coisas ou não? Então, o pessoal sempre menciona os grandes animais como sendo os perigosos, né? Onça, jacaré, mas geralmente o que mais se teme na mata ou é cobra peçonhenta, ou se não um escorpião, um tipo de aranha. Geralmente é o que mais mata, né? Porque uma onça, grandes, né? Então tem que se tomar cuidado mais com esses animais menores. Mas assim, tem casos, uma comunidade mesmo que o Daniel conhece bem aí, que é São Pedro, uma comunidade que a gente evangeliza, tem famílias lá que a gente discipula, eu cheguei aqui há 3 anos, em Pauini, né? Eu cheguei a 4 no Purus, mas em Pauini tem 3 anos. Que um dos moradores morreu. O jacaré arrancou a perna dele e ele morreu. Não resistiu. Infelizmente. Mas a gente toma muito cuidado, a gente busca fugir de... Não estou falando que a gente não encontra desafios, mas a gente não fica facilitando, não. A gente faz de tudo para não ter que encarar mata, ter que encarar coisas mais perigosas. Certo. O Eduardo, e o projeto da igreja aí, como é que tá? Já ergueu, já levantou, como é que tá? Já erguemos a de Cacuri, que tem um pastor abençoado lá de Abreu e Lima, lá de Caetés, que fez a engenharia. Você conhece esse pastor? Você conhece esse pastor ou não? Não, eu conheço. Conhece, está do seu lado, né, Daniel? Então, a de Cacuri a gente está fazendo a parte de detalhes, né? A gente fez o grosso já, está invernizando essas coisas todas. Toda a madeira
da Igreja de Vila, que será uma igreja enorme, porque é uma comunidade bem maior, né, e para projetos sociais. Toda a madeira da Igreja de Vila já foi retirada, e aí eu queria isso tudo, esforço aí do Evaldo, né, correndo atrás aí, graças a Deus a gente tá saindo da Igreja de Vila também. E a gente está também em construção da base. A gente conseguiu recurso aqui para as casas, a casa do Jaime, a nossa casa, a gente está terminando as construções na base aqui. Então e a parte administrativa, a gente tem, se eu não me engano, 4 construções para fazer esse ano. Pode preparar a mão, Daniel. Meu Deus do céu. Vai dar caldo, Daniel. Estão pedindo aqui para... Não, eu esqueci, tá, pastor? A gente tem 30 comunidades junto com a Asa de Socorro, para instalar os filtros de água para oferecer água potável e banheiros nas comunidades. Quando eu paro para pensar... Meu Deus, é trabalho, viu? A vontade de sair correndo. É muito trabalho, viu? Eita. Tem alguém aqui pedindo para Daniel, não sei se foi o Walter, pedindo para Daniel falar a respeito da alimentação, né? Porque aqui, enquanto a gente come galinha, essas coisas comuns, né? Parece que aí a turma come o quê? Macaco, tartaruga, tem umas comidas bem exóticas aí, né? Fala aí, Daniel, alguma coisa? É o Walter, né? Acho que foi Walter. Ele fez duas perguntas. Wagner. Ele fez 2 perguntas. A primeira foi se... Daniel, você pilota a voadeira? Aí eu vou responder a primeira pergunta que sim, né? Mais ou menos. Faz umas cobrinhas lá, igual uma sucuri no meio do rio, mas dá certo. Dá para chegar em casa tranquilo, sem nenhum perigo. Eu já comecei a pilotar assim voadeira. E sobre a alimentação, algumas pessoas daqui, quando eu cheguei, até se assustaram, né? Porque prepararam um almoço muito legal para mim. Quando chegou aqui, eu mandei comprar um peixe e a gente preparou da mesma forma que a gente comia aí lá, né? Para a sobremesa. Só que só fizeram experimentar e não fizeram. Parece que ele colocou areia dentro do peixe, rapaz. Ele disse que era farinha, mas aquilo não é farinha, não. Aquilo é areia grossa, aquela areia de levantar o venaria, entendeu? A farinha, né, é um pouco bem grossa, né? Mas é legal, deu para comer tranquilo, e dá para comer mesmo. O peixe também é muito bom. O macaco, que eu nunca tinha comido, ele assado é bom demais. E os peixes tem de várias espécies. Aqui eu já comi também. Aqui eu já comi de tudo também. Jacaré, onça, macaco, tatu, de tudo um pouco a gente já comeu. Mas assim, sabe o que é interessante? Por exemplo, aqui o pessoal gosta muito de torneio, né? Esses torneios de futebol e tal. Aí sempre tem os torneios de futebol. E aí, por exemplo, quando vai ter um torneio em uma das comunidades, é o que é engraçado. Aí o prêmio, sabe que às vezes o que é o prêmio? Uma tartaruga enorme para comer. Então o cara ser campeão do torneio de futebol, ganha uma tartaruga. Aí vai estar carregando a tartaruga nas costas. Meu Deus do céu! Exato. Mas assim, só dar um parênteses aqui para falar que a gente só consome esses animais que a gente falou, onça, macaco, essas coisas tudo, só nas comunidades. Porque lá nas comunidades é legal matar o animal para você comer, a gente não traz para a cidade e nem tem pressão sobre o meio ambiente. Por exemplo, o cara comer uma onça aí no Nordeste tem que ser preso, né? Tipo, já não tem nada, né? Precisa acabar com tudo, né? Mas aqui o contexto é totalmente diferente. Então, para você comer na comunidade, não tem problema nenhum. É verdade, é verdade. É verdade. Então, o desafio que Daniel e Silvio Mendes vão encontrar aí vai ser grande, né, Eduardo? E o período agora não vai ser mais só um ano, não, né? Vai ser mais, né? Graças a Deus. Graças a Deus a gente tem orado, conversado para que Deus abençoe e que Daniel e Neide passem aí pelo menos 4 anos conosco. Tem sido essa oração. Pelo menos 4 anos, né? Exato. Até porque a gente está pensando em expandir algumas comunidades que a gente está querendo alcançar. E quando tem um grupo que vem por um ano, é muito bom. É muito bom mesmo, é abençoador, mas a gente não pode expandir, porque se a gente expande com um casal que vem para passar um ano, depois de um ano, se ele voltar, a gente não consegue acompanhá-los, né? Mas agora, quando o Daniel para passar 4 anos, nós temos algumas comunidades que desejamos ampliar o trabalho, né? Certo. Queridos, então a gente quer aproveitar esse espaço que nós temos aqui
e vários irmãos que estão aqui conosco, pastores amigos, né, que estão participando dessa live hoje. Nós estamos fazendo uma live missionária, né? O nosso projeto aqui é enviar de volta a Pauini para trabalhar com os povos ribeirinhos lá e as tribos indígenas, no projeto Rio de Esperança. O presbítero Daniel e sua esposa, a irmã Silvaneide, né? Eles passaram ali um ano fazendo, eu poderia chamar de estágio, né? Aprendendo ali a cultura, como evangelizar aqueles povos ali, como trabalhar ali com as crianças, como o pastor Eduardo colocou, né? E também, não só na questão da evangelização, mas também implantando infraestrutura, né? Eu vi alguns vídeos que foram construídos banheiros, né, para as comunidades, né? Aquele projeto de abastecimento da água ali na Vila Dedé, que foi algo fantástico, né? Fabuloso, né? Você levar água para uma comunidade daquela que tem uma boa quantidade de pessoas, né? 32 famílias, você vê a alegria do povo ali, né? Em poder ter aquela água em casa, né? Para a gente aqui, você não pensa muito nisso porque a coisa é fácil demais, né? A gente tem a abundância, né? Mas no caso ali, que a escassez é muito grande, então um projeto desse muda completamente a vida da comunidade e daquele cidadão inserido ali, né? E o evangelho é isso, né? O evangelho, quando ele vem mudando a pessoa em todos os aspectos, né? Não só na questão espiritual, mas também muda a sua vida, a estrutura onde ele está inserido. A gente já passa a vivenciar as bênçãos do reino de Deus aqui, né? E eu fico muito feliz com o trabalho que vocês estão fazendo. Sim, pode falar. A gente tem quantos minutos, mais ou menos? Você sabe, não? Nós temos ainda em torno de 8 minutos. Tá, você falando sobre transformação, não tem como eu não contar a história de Cacuri. Quando a gente chegou aqui na região, começamos a evangelizar a Vila Dedé, Cacuri. A gente tinha essas duas comunidades, uma aldeia, Cacuri, e essa comunidade ribeirinha de Vila Dedé. A gente tinha que evangelizar e cada uma delas de forma separada. A gente não podia convidar as pessoas para participarem do culto, o pessoal de Cacuri, para participar do culto em Vila, porque as comunidades tinham uma briga histórica. Um morador de Cacuri assassinou um dos outros moradores lá de Vila Dedé. E a comunidade tinha uma briga tão profunda, uma rixa tão profunda, que em Cacuri só tem aula até a 4ª série. E lá em Vila, por ter um satélite, tem aula até o ensino médio, até o 3º ano do ensino médio. O que acontece? Mas as crianças de Cacuri, quando chegava a 4ª série, terminavam, paravam de estudar, porque mesmo sendo do lado, a comunidade sendo do lado de Vila, eles não iam para lá porque a comunidade era brigada, eles não conversavam. O que aconteceu? O evangelho chegou em Cacuri, as pessoas tomaram decisão por Jesus. Cacuri tem 12 famílias, 8 delas servem a Jesus, 9 delas, 8 ou 9, eu não lembro, servem a Jesus, entregaram a vida a Cristo, e a transformação foi tão grande que eles fizeram uma reconciliação, eles mesmos, acho que Daniel estava no dia, numa reunião que teve, né, Daniel? Que eles participei da reunião. O Daniel pode até falar mais. Da reunião. Exato, eles fizeram a reconciliação. E isso é tão lindo que hoje os moradores de Cacuri cultuam em Vila, os moradores de Vila cultuam em Cacuri, os alunos voltaram, que estavam em Cacuri, voltaram a estudar lá em Vila Dedé. Quando a gente estava construindo a igreja de Cacuri, os moradores de Vila foram para Cacuri para carregar madeira nas costas, passaram 2 dias carregando madeira nas costas. Por quê? Porque o evangelho transforma vidas, né, Daniel? Sim. Glória a Deus. Eduardo, lembrando que quando a gente começou a cavar, colocar os tocos para fazer a base da igreja lá em Cacuri, vinha o jovem como Neto, e outros lá, ele convidava para pescar e levar peixe para a gente fazer o almoço na aldeia. Ou seja, ele saía de Vila Dedé e levava alimento, né, o peixe, para a gente fazer o almoço em Cacuri. Então essa união tem sido muito, muito linda, né, muito, muito importante na vida dele. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né, Eduardo? Você escutar relatos desses, né, que Deus vem fazendo na vida, né, desses povos, né? E a gente aqui muitas vezes não toma nem conhecimento disso, né?
mas veja aí a importância de ter um missionário aí, né? Pregando a palavra, anunciando as boas novas do Evangelho. É por isso que a gente que está do lado de cá não pode relaxar, né? Temos que contribuir, orar, né? Segurar essas pontas para que o missionário continue aí firme e forte, né? Exato. Você quer fazer alguma consideração final? Fica à vontade, pastor. Quero sim. Eu quero só... queria só enfatizar algo. Nós temos os segmentos menos evangelizados no país. Nós temos uma igreja com um número cada vez maior de pessoas, apesar da pandemia, uma igreja que cada vez está mais estruturada. Contudo, os menos evangelizados continuam negligenciados pela igreja. Então, nós louvamos a Deus por uma igreja como a do Senhor, pessoas com a sensibilidade que Daniel e Neide têm, e nós temos que continuar orando e mostrando essa negligência histórica. Nós temos cerca de 10 mil comunidades ribeirinhas sem ações missionárias, e a igreja brasileira, ela, debaixo da soberania de Deus, ela é responsável pela evangelização desse povo. Então, minha teologia é reformada, minha influência é reformada, mas eu tenho visto muitos dentro do meu próprio grupo teológico, vamos dizer assim, em nome dessa teologia, que é a minha teologia, negligenciando alguns princípios. Às vezes se enfatiza muito um princípio que eu acredito que é o do sacerdócio universal do crente, que ele tem que servir a Deus a partir dos seus dons, onde ele estiver. Eu concordo com isso plenamente, mas muitas vezes só está se afirmando que deve se servir a Deus com os dons que você tem, onde você está. E geralmente isso é nos grandes centros urbanos. E negligenciando o princípio que o salmista disse: anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha, a própria grande comissão e a necessidade de se fazer discípulo entre todas as nações. O próprio apóstolo Paulo, quando disse que, ele escrevendo aos Romanos, que ele queria anunciar Cristo onde ele não foi anunciado, onde ele não era conhecido. Então, o princípio do sacerdócio universal do crente, que ele tem que fazer a diferença onde ele está, é bíblico, eu acredito nisso, é a minha teologia. Mas não se pode negligenciar o desejo que Deus tem de ser conhecido entre todas as nações. Glória a Deus. Amém. Bom, meu Deus, eu quero de coração agradecer a você. Eu fiquei muito feliz o privilégio que tivemos de nos encontrar lá no concílio, né? E poder participar da sua ordenação, né? E para mim foi uma grande festa, uma grande alegria a poder abraçar você, a Donária, o Pedrinho, né? Meu coração ficou muito regozijado, né? Deus proporcionou um grande presente para a gente. Só um negócio, a Donária não está aqui porque a Donária está colocando Pedro para dormir, tá? Por isso que ela não pôde aparecer. Tá certo, tranquilo. Então a gente fica muito feliz, né? A gente vai fazer um grande esforço aqui e a gente aproveita esse momento para pedir a colaboração de todos os amigos e irmãos que estão conosco, né? Se você quiser fazer parte desse projeto, né? Pode me procurar, pastor Claudinei, aqui da Igreja Congregacional de Caetés 1, ou o presbítero Daniel, que é o missionário que está retornando para o Projeto Ribeirinho. Ou você pode entrar em contato com o pastor Eduardo Magrin, né? Você, pelo WhatsApp, pelo telefone, e você pode dizer assim: pastor, eu quero fazer parte desse projeto, eu não posso ir fisicamente, mas a minha contribuição pode ir, então eu quero abençoar a vida de Daniel, a vida desse projeto, né, para que ele permaneça lá, pelo menos nesse período agora, pelo menos por 4 anos, né, evangelizando, pregando a palavra ali naquelas regiões ali, entre os povos ribeirinhos, né. Então a gente fica muito feliz com o seu coração, com a sua atitude, por você ter apoiado isso e estar fazendo o maior esforço para que ele possa retornar. Sabemos das dificuldades às quais estamos passando por conta de toda essa pandemia, mas eu acredito que não é isso que vai parar a obra missionária, né? A obra do Senhor ela tem que avançar, mesmo em meio à dificuldade, mas nós temos que fazer o ir, pregar o evangelho em todos os lugares. É verdade, não é? É verdade, verdade. E se você está ouvindo essa live, se você quiser entrar em contato conosco, bater um papo, se quiser conhecer mais, quiser passar um tempo aqui conosco, será um prazer recebê-lo. De fato, o que a gente mais precisa é de trabalhadores.
ou se você é da igreja evangélica congregacional, procure o Dom, procure a gente para a gente conversar. Se você não é da igreja congregacional, converse com a gente, entre em contato com a NEAP e a gente vai trabalhando juntos para que todos possam ouvir o Evangelho de Jesus. Valeu, Deus abençoe. 10 segundos aí para acabar. Foi muito bom falar contigo, viu? Muito Obrigado, bom mesmo. Eduardo. E que Deus possa abençoar poderosamente